E a gente nem isso aqui. Essa é a aula 9 do nosso curso sobre inteligência artificial geral. A gente vai um pouco mais para artificial life. Tem a ver com robôs, no ponto de vista, por exemplo, eles aqui do MIT, que é um quadrúpede, né? Sobre escadas. Robôs no sentido mais inspirado na vida animal, na psicologia animal, do que na humana, né? Eu acho que esse tema é muito interessante. Na minha opinião, psicologia animal é bem mais interessante que a humana. Bem mais complexa, né? Porque você envolve milhares, milhares e milhares de espécies. Então esse paper que a gente vai ver do Naoto Yoshida, que é um dos que eu mais gosto do JAG, que é agentes homeostáticos para o ambiente geral. E o agente homeostático é um agente que tenta maximizar a sua homeostase. Então o animal, ele quer... Tem até uma coisa chamada... acho que é alguma coisa metabolic theory, que é uma teoria metabólica em relação aos seres vivos, deles querem, no geral, maximizar sua homeostase, ou seja, eles têm que comer, beber, ter os minerais suficientes na dieta deles para conseguirem sobreviver. Até porque tem relações do estômago com o cérebro de sentimento de saciedade, de estar bem, questões hormonais, enfim. Se você não comer, você vai ter problemas em relação ao seu comportamento. A fome, né, gera dissociações cognitivas, mesmo em animais, né? Então, um lobo com fome, ele não está maximizando a sua homeostase e ele está no estado de inação que muda o seu comportamento. Então, esse é o ponto do agente homeostático. Então, nesse artigo, ele vai dizer: primeiramente, definimos o objetivo dos agentes homeostáticos, né? Como a maximização de uma probabilidade de que é um animal numa selva, por exemplo, de sobrevivência. Você vai simular isso, por exemplo, virtualmente ou roboticamente, fisicamente, né? Com um sistema robótico na vida real. Do ponto de vista da teoria de decisão sequencial e da teoria probabilística, né? Em seguida, mostramos que esse problema de otimização pode ser tratado utilizando algoritmos de aprendizado, né? Como funções de recompensa, reinforcement learning no geral, né? Por fim, demonstramos empiricamente que agentes com nossa arquitetura aprendem automaticamente a sobreviver em um determinado ambiente. O ambiente pode mudar, mas de acordo com o contexto, o agente ele se vira. Então eles vão calculando a sua tabela aqui no geral, dos estados do sistema dadas ações futuras que maximizam sua função VDS, né? Então eles maximizam isso daqui. Nossos agentes de sobrevivência podem aprender a comer, a evitar venenos, estabilizar variáveis essenciais. Enfim, viver num sistema ecológico, né? Então, se você estudar um pouco de ecologia na escola, é chato pra caramba, né? Mas se você for estudar teoria da informação na ecologia, mano, o bagulho é da hora. E uma coisa que, além dessa teoria metabólica que eu citei, que tem a ver com esse tema, você tem relações tanto de reprodução, que tem equações relacionadas a isso, teoremas associados a isso, e também associado à probabilidade de sobrevivência dentro de um sistema em que um agente com as suas habilidades, com sua capacidade, pode sobreviver ou não, né? Então, obviamente, um lobo comum, uma hiena de savana comum, ela não vai viver na Antártida, porque ela não se adapta àquele ambiente. Então, normalmente se cataloga usando o diagrama de Voronoi, né? Esses agentes, né? Esses seres vivos em ecossistemas em que, no geral, na economia de competitividade entre esses animais, eles se mantêm vivos, né? Eles se mantêm existindo. Alguns são extintos, né? Então, animais também são extintos de forma orgânica, né? Endógena. Então, isso acontece, não é só o ser humano, né, que extingue os animais, né? Ou insetos e tal. Às vezes o próprio ambiente, né? Um predador, ele fica tão forte no ambiente que simplesmente ele destrói totalmente suas presas, né? Então, muitos ambientes realistas de agentes podem ser modelados a partir de processos markovianos, né? No caso, um exemplo específico que é o PEI ou MDP, que é parcialmente observável, né? É um processo markoviano parcialmente observável, que consiste no estado de ações, né? Em que você tem N ações, uma e mais um, dentro do contexto global de ações. Perdão, estados, né? Aqui são estados. Frames por segundo, no caso. Os frames por segundo é da tela do computador, do robô, né? Pegando essas informações visualmente e sonora. Radares também você pode usar. De audição e coisa do tipo, entre aspas, né? Pra simular isso daí. As ações, seu grupo global de ações. E as observáveis, que eu vou colocar de outra cor.
Notação a gente já viu várias vezes já. E a probabilidade de transição de estados, né? S dentro de S geral. S geral sendo todos os estados. Esse prime é os futuros, né? Quando eu coloco essa setinha. A gente tem que uma função de transição. Transição TR de S dado A. Então, na verdade, dados os estados do sistema, você tem ações futuras desse sistema. E aí, no caso, você vai ter em amarelo aqui as ações dentro de A, você vai ter. Então, ações dentro de A. Você vai ter a probabilidade S futura de estados dadas certas ações. Então, dados certos estados futuros, você tem certas conjunto de ações que você pode fazer. Isso tem uma função de probabilidade, dados observáveis estados também. É a função de recompensa, que é. Eu vou colocar em roxo. Recompensas dados os estados e ações do sistema. Cada tempo T, a gente recebe observáveis. Que são essas observáveis aqui, né? São os inputs que você está recebendo do seu robô. Dos estados S, dos frames por segundo que estão sendo catalogados. Um sistema robótico numa selva de verdade. Ele tá vendo as coisas com a câmera robótica, analisando tudo ali de forma com visão computacional. E audição também, radares, para saber o que tá ao seu redor, enfim, que tem inimigos ao seu redor. E no caso, você tem a função de probabilidade agindo nesse contexto. No fim, você tem a recompensa RT. Vai ser igual a recompensa dado os estados do sistema como um todo. Vou arrumar aqui. Vou pôr em amarelo para ficar mais fácil. Você tem as recompensas T ao longo do tempo de R dado os estados e ações. Basicamente é assim. Então, esse é o ambiente do sistema, né? Você tem os estados por segundo e os observáveis, que são os dados coletados pelo robô, pela câmera, pela adição, radares. Você tem as ações, que é o output. E você quer achar a ação que maximiza suas recompensas, né? R. E aí você tem novamente esse histórico que a gente vê no paper do Hutter, né? Então HT aqui nessa parte. O do Hutter cita isso daí, né? Vai ser observáveis, ações, recompensas. E vai ser uma lista disso. Como tá aqui em cima. E usando o histórico desses agentes, você tem uma função f de I para H, em que você quer mapear esses estados e no fim, a partir desse histórico bayesiano e markoviano junto, você tem essa relação de qual a probabilidade de certas ações darem certos resultados e afim o sistema de entender isso daí, né? Aí você tem T passos, trajetória para isso, para gerar isso daí. Vou pegar um vermelho até mais vivo. Em que você vai ter uma função de probabilidade de T passos, que vai dar por tudo isso daqui, né? Então T, esse tal de T, são todos os passos de estados que você pode ter, iniciais, observáveis, iniciais, enfim, assim sucessivamente. E isso vai ser dado como a probabilidade das observáveis iniciais dados os estados todos, porque o sistema ele vai aprender na raça, tá? Ele é um algoritmo não supervisado. Então, os estados das observáveis iniciais, ou de zero, os estados iniciais, isso daqui é tudo sem input, tá? Isso daqui é tudo sem input. Dado P de zero, PS zero. Aí você vai ter isso com um produto temporalmente de T menos 1. T igual a zero. E aí você tem a soma da probabilidade dos estados ao longo do tempo. T mais 1, né? Vou pôr em verde. Dos estados ao longo do tempo. Por isso mais 1. Os observáveis, né? Observáveis condicionados aos estados. Observáveis, tá? São diferentes de estados, tá? São de coisas diferentes. Os estados são os frames por segundo que determinam a constituição do input. As observáveis são as características desse input que você quer coletar. E aí, no caso, os observáveis, dado os estados, que é os estados que é a primeira parte que você analisa nesse contexto, você vai ter a probabilidade desses estados dada. Eu vou ter que fazer aqui em cima, né? A probabilidade desses estados
dado seus estados, dado suas ações. Nos estados passados, que é esse ST sem o mais um, né? Então, isso aqui é os contínuos. Então tá rodando toda hora. E o ST1 os estados passados, né? Então, dada a probabilidade de estados futuros condicionados aos passados, você vai ter uma apólice de ações condicionadas ao histórico. Essa parte é muito importante, essa parte que eu vou colocar agora em azul. Essa apólice que vai melhorar o seu algoritmo, ela é condicionada ao histórico. Então, as ações futuras que eu obter, o meu tipo de futuro de ações que a gente vai ter, é condicionado ao meu histórico. É relacionado às observáveis, ações e recompensas. Então, o próprio sistema robótico ele vai decidir quais recompensas dar para melhorar a sua função Q, para o seu sistema aprender cada vez melhor e fazer algo e sobreviver, né? Mas o importante é que é condicionado ao histórico. Então, o histórico é muito importante. Por isso que essa função aqui, ela pega o histórico como base de tudo, né? Para melhorar as ações do sistema. Aí você tem a soma em relação à recompensa média desse sistema, que vai ser J, e ter os passos dados para esse algoritmo, que vai ser dado pela soma do tempo tal de T, que vai rodar a probabilidade temporal desse algoritmo condicionada a π. Por que condicionada a π? Porque π é a função que vai de fato melhorar as ações. Então π ele tem a relação de ações condicionadas ao seu histórico, observáveis, recompensas e ações. E a soma também vai ter em vista, essa probabilidade ela vai agir em 1 sobre t, que é o tempo, uma parte de normalização aqui, somada pelas recompensas. Vou até pôr recompensa com outra cor para ficar bem claro o que é recompensa. Vou pôr na verdade aqui de outra cor. Pôr assim, e aí eu ponho de outra cor. A parte que importa aqui, né? O fim, o que você quer somar é recompensa, mas na soma das recompensas, você tem a probabilidade desses temporal, desse aqui, né? Então, toda essa equação que visa toda a função de probabilidade desses observáveis estados e ações do sistema. Então, essa parte que está aqui, eu vou deixar de outra cor. Toda essa função aqui, ela está aqui dentro. Então agora você está generalizando ela, tomando ela e aplicando ela diretamente para as recompensas que RT. Então você tem uma função de probabilidade em que as recompensas não são só recompensas, mas elas estão associadas ao histórico, que são as observáveis e ações também. Então é uma função de probabilidade que tem tudo isso em conta, né? E aí você tem uma integral de t até o infinito de jt, que é essa equação aqui, de π, que seguindo os papers anteriores vão convergir, né? O teorema monotônico de Lesbag. Vai ter uma convergência aí. Então, no geral, é melhor usar números surreais para isso, né? Mas aí só se viu a aula anterior. Então, o objetivo é, sistema de reinforcement learning, é achar uma apólice π. Então, você tem uma apólice anterior e achar uma apólice menor. Só isso. Que atinge o máximo objetivo da função com as iterações do ambiente. Basicamente, essa é a ideia. Então, aqui a gente vai continuar. Tá falando aqui sobre como esse modelo, né, de processos marcovianos parcialmente observáveis. O agente interage com o ambiente, ST dentro do conjunto de estados S global e OT, né, os observáveis dentro do conjunto global, com essa tal probabilidade das observáveis dados estados. Você tem as ações de agente AT em A. Então, temporalmente, todas as ações dentro do conjunto global de ações para alguma apólice e o estado muda cada vez que você calcula a probabilidade. Então você calcula P futuro. Quando você tem a função de probabilidade dados os estados do sistema futuros, né? Condicionados aos passados. E por conta que os observáveis consistem em estímulos temporais do agente, então o agente está achando comida.
Então ele achou uma comida específica que não é uma presa, né? É um fruto, alguma coisa assim. Um sistema virtual, no ambiente virtual, por exemplo, que esse paper é aplicado no ambiente virtual, na prática. Experimento, né? Então, ele tem que achar esse sistema, por exemplo, num campo de tridimensional. Num jogo tridimensional, estilo GTA da vida, estilo Red Dead, o animal tem que fazer isso. Tá criando um Monster Hunter da vida. Então, você tem Monster Hunter, por exemplo. Você quer simular esses sistemas animais, esses animais, de forma extremamente realista. No caso, você vai ter essa relação de que o sistema interage com o ambiente, maximiza sua homeostase, pegando ao máximo de recursos suficientes para que ele de fato realize o que ele deseja, né? Então, esse é o ponto na prática, né? Então aqui você tem, por exemplo, o ambiente, o estímulo externo, o comportamento do agente, as ações observáveis. Então, aqui são um grupo de ações, AT dentro de A, as observáveis, OT dentro de O. Você tem os sensores, né, do sistema robótico, você tem o estado fisiológico, que na prática é a definição no ambiente virtual, por exemplo. Normalmente define, por exemplo, níveis de pH, níveis de minerais, entre aspas, virtuais coletados que maximizam a homeostase do agente. Ele vai ele vai tentar maximizar a sua homeostase. Ele vai maximizar, colocar aqui max, sua homeostase condicionada às ações, dado os estados do sistema. Um dado histórico, na verdade. Ele vai maximizar sua homeostase, sua quantidade de recursos necessários para sua sobrevivência, para ele não morrer. Tem agentes que morrem nesse sistema virtual, né? Você tem a capacidade motora dele, enfim. Pode também fazer o sistema ficar fraco quando ele tá. Assim, quando ele não tá maximizando essa função aqui. Enfim. Mas você pode calcular essa função da mesma forma que você tem no paper da aula 5, né? Você tem essa função aqui, né? Que é a policy, e esse 1000 é de probabilidade. Veja a aula 5, e aí você tem a função de valor aplicada para esse contexto, né? De reinforcement learning. Então, as funções de probabilidade, você vai ter aqui a função de transição P de S futuro condicionado aos estados de ações passados. E você tem a relação temporal de probabilidade de sobrevivência, que eu vou colocar até em outra cor. Então, a probabilidade de sobrevivência ela vai ser dada pelas ações globais dados os estados do sistema. E você tem o logaritmo da função objetivo, que vai introduzir uma função de probabilidade que é de tal, para de fato calcular isso daí na prática, né? Esse que de tal vai ser dado por essa função aqui. Vou pegar minha cor vermelha. Então você tem o logaritmo da probabilidade da conjunto global de ações dado um certo tempo. Então logaritmo, que é muito usado para probabilidade, né? Para plotar a função de probabilidade de ações dado um conjunto temporal delas, condicionadas à policy. A policy vai mudar sempre. E essa mudança da policy vai ser dada por... Vou pegar amarelo aqui. A soma temporalmente tal de que é o que você quer calcular. Tabela Q no fim. O logaritmo da probabilidade das ações globais ao longo do tempo T. De passos, né? Não é tempo, na verdade, é o passos que tá na parte daqui. E essa função de que é uma distribuição de probabilidade, no caso, né? Depois vai ficar claro por que eles usam isso. Condicionados a π. E aí você tem aqui nessa parte, né? Você vai expandir isso daqui pra... Você vai tentar criar duas funções de probabilidade posteriormente para depois usar divergência KL, né? Que eu já vou explicar, né? Então nessa parte aqui, você só expandiu o logaritmo em que você tem ainda a mesma probabilidade de tal passos, né? Condicionadas a... Às vezes que você roda esse algoritmo. Condicionadas a π, que é a policy que vai mudar.
em que a gente tem também Q de tal, que é a distribuição de probabilidade. A gente tem outra distribuição agora, são duas, vou até colocar de outra cor. Que vai ser π de tal. Só que agora é tal condicionado às ações. Então, os passos do algoritmo condicionado às ações futuras de π. Então são duas distribuições de probabilidade. Aqui é separado, tá? Eu vou apagar aqui. E Q de tal. Aí você faz esse logaritmo menos o logaritmo de Q de tal dividido pela probabilidade de tal de condicionado a P. Mais essa função de probabilidade aqui. Aí você fala, mas pra que isso, né? Por que você tá pegando funções de probabilidade e as coisas você tá criando duas, né? Tem uma coisa que tá aqui embaixo, né? Se chama divergência KL, né? Esse KL de Q condicionado a P é uma distribuição para você entender. Isso aqui é muito importante e todo curso de inteligência artificial tem, tá? Eu não lembro se eu citei, mas nos outros cursos anteriores, mas é um tipo de algoritmo que é muito usado, cara. Você tem duas distribuições de probabilidade, você quer analisar elas. Aí, você tem a divergência KL como sendo a divergência da primeira distribuição P de X condicionada, eu vou fazer até de outra cor. Então aqui a gente tem uma distribuição de probabilidade, P de X, e Q de X. Q de X é o quê? Outra distribuição de probabilidade. Você vai plotar e você quer comparar as duas. Você quer ver duas distribuições e ver a divergência, a diferença entre elas, né, na prática. Né? Só que a divergência é o termo melhor. Isso vai ser igual a soma dentro de infinito de P de X pelo logaritmo natural da primeira distribuição de probabilidade e da segunda. Eu vou até deixar da cor original para ficar claro. Sempre bom mudar as cores. P de X, Q de X. Tudo isso é a derivada de X ao longo do tempo, né? Que só tem um vetor aqui. Então você está pegando o logaritmo de duas distribuições e tentando achar a divergência entre elas. Porque você vai pegar desse mesmo vetor divergências de probabilidade desse mesmo sistema. Essa é a noção que está sendo colocada aqui com duas distribuições de probabilidade aplicada das ações do sistema robótico e da sua apólice. Então você tem que pegar primeiro essa parte aqui do começo, que é o logaritmo da probabilidade das ações condicionadas à apólice, temporalmente, em T passos, e tá tentando calcular a probabilidade de divergências aqui, né? E no fim fica isso, né? Então você tem a divergência entre essas duas distribuições, tem uma parte que você tem um overlap entre elas, mas o ponto é que essa divergência, ó, você vê aqui, por exemplo, P de X, e aqui Q de X. Tá plotando com uma coisa chamada Gaussians, né? Que é bom para você plotar esse tipo de função. Então, novamente, você tem essas funções de probabilidade, que no fim, aqui, por exemplo, vai ser igual a probabilidade das ações ao longo do tempo condicionadas à pólice. Aí você tem a probabilidade posterior. Aí você tem a expansão disso daqui, que vai ser bem grande, né? Então você tem ali π das ações e os passos condicionados a aplicar elas, condicionados a tal, probabilidade de tal condicionada a π. É tipo probabilidade bayesiana, né? Aí você tem a soma de tal futuro, uma relação temporal, a probabilidade das ações condicionadas ao tal futuro e tal futuro condicionado a π. Então você pode depois achar a divergência dessas funções. No fim você tem a soma da função Q nessa parte, o logaritmo de P das ações condicionadas a tal
que é uma relação de tempo, e menos logaritmo de Q de T, que é uma distribuição com outra distribuição que tem outros parâmetros, né? Que é tal condicionada a P, que é o, no caso, a policy, né? No fim, você quer entender distribuições de probabilidade dentro do seu algoritmo. De que distribuições se saem de formas diferentes, né? Como que é a divergência entre elas, né? Vai falar que F aqui é chamada de energia livre, né? Porque senão de energia livre, eu não sei se tem muita validade, né? Não sei se energia livre funciona aqui, mas... O grande ponto é que você tem funções de probabilidades que você quer plotar aqui de forma diferente, né? Aí você tem... Se tem alguma restrição dessa distribuição que é de T, que de ter uma distribuição probabilística, como a gente viu anteriormente. F é chamada de energia livre variacional. Aí você tem a divergência KL. Você calcula essa divergência KL, que a gente já viu como plotada aqui, né? Eu não vou desenhar de novo. Mas basicamente essa mesma divergência ele está plotando nessa função específica. E no fim você tem o logaritmo dessas ações condicionadas à pólice. Então, dadas as certas ações do agente, só vou ilustrar aqui. Você quer melhorar a sua pólice futura para seu algoritmo ficar melhor. Aí falam que isso daqui é energia variável, né? Livre, aplicada nesse contexto para duas funções de probabilidade. Aí você tem a divergência entre essas funções. Quais são as funções de probabilidade? Q e P. Q e P. P tendo em vista recompensas ao longo do tempo e a pólice. Então no fim você tem isso daqui, a divergência KL disso daqui. Então você está plotando duas distribuições de probabilidade dentro do seu sistema e ver qual que é melhor. Aqui, novamente a gente tem a divergência KL e a gente tem a minimização dessa distribuição de probabilidade. Então você tem a energia livre, a primeira distribuição de probabilidade, a segunda, condicionada a π, que é a pólice. No fim você tem a minimização dessa divergência KL. Então, basicamente é isso. E ele até falou aqui, né, que o logaritmo dessa parte aqui não é uma função de Q, porque são duas funções de probabilidade diferentes. Duas estão sendo plotadas de forma diferente, né? E tem valores diferentes. Esse é o ponto aqui. Aí você tem um problema de maximização do likelihood do logaritmo, né? Da similaridade do logaritmo. Do método que introduz Q de T. Aí você tem a função de probabilidade da trajetória, novamente, né? Que é tal. Lembra que tal é essa daqui, tá? Essas partes que tem o tal. Por exemplo. Vou pegar uma aqui. Esse tal aqui sempre vai ser estados iniciais, observáveis e ações. Então esse tal sempre vai ser observáveis. Vou deixar de outra cor. Observáveis, ações, estados. S0, na verdade, né? E o futuro também vai ser as ações. Esse aqui, por exemplo, vai ser as observáveis futuras, ações futuras e estados futuros. Então, são distribuições, por exemplo, aqui na de cima, né? Nessa parte aqui de cima é associada às observáveis e ações e a estados passados. E essa daqui é associada à probabilidade dos estados futuros. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro, né? E aí, você tem a probabilidade de tal, tendo em vista essas ações, estados e observáveis, condicionados à pólice, que vão ser iguais à probabilidade dos estados iniciais, perdão, observáveis iniciais e estados iniciais. Então, é uma função de probabilidade aqui. E você vai ter o produto T-1
t igual a 0. Eu não vou digitar tudo, mas você vai ter você vai ter uma função de probabilidade das suas observáveis contínuas futuras condicionadas aos estados e dos estados condicionados aos seus estados e ações do sistema. Então, os estados futuros, né? Então, a probabilidade de um sistema robótico num ambiente de sobrevivência atacar um inimigo com certa chance de risco, dados os estados passados históricos que já sabe mais ou menos que ele consegue matar aquele bicho, né? Vamos supor que é um agente de IA dentro de um jogo. Você cria um jogo que os monstros do jogo, do MMORPG, eles lutam entre si e eles tentam maximizar sua homeostase dentro do jogo. Então, o sistema de MMORPG, o jogo não fica estático, parado. Ele é dinâmico. Então, os próprios agentes do jogo, eles se movem, migram e são agentes animates de inteligência artificial geral, por exemplo. E no caso, você quer que, dados o histórico desse sistema, você quer que o sistema ele aprenda a sair melhor, cada vez melhor. Então, esse aqui é como se fosse histórico, entre aspas, né? E você, no fim, tem a policy, embora não seja histórico, tá? Coloquei aqui, mas é como se fosse. Você tem a policy dado as ações e histórico do sistema. Então, você tem as observáveis condicionadas aos estados, os estados futuros condicionados aos estados e ações passadas, e a policy, para o sistema aprender cada vez mais, das ações condicionadas ao histórico, como a gente já viu anteriormente. Aqui é a mesma coisa praticamente, né? É a mesma coisa. Então você tem a função, na verdade agora, o que alterou foi essa parte, né? O que alterou foi esse P de Q. Das ações condicionadas ao histórico. Então essa policy aqui, ela tem agora outro parâmetro associado à sua própria policy, né? Então você tem uma distribuição de probabilidade dentro dela em si. Esse algoritmo, né? Sendo K igual a 0, você tem uma policy P de 0 inicial, que você vai tentar randomizar inicialmente. Você obtém Pi de K rodando K vezes, né? K é igual a 1 até N. Em que você quer minimizar a divergência KL entre duas funções de probabilidade, Q e P, como a gente viu aqui, né? Quer minimizar essas funções. E aí no fim você adiciona a energia livre, que é chamada de F, né? Talvez um componente randômico aqui. Tem teorias também associadas à energia livre na termodinâmica metabólica de animais, né? Então talvez por isso que eles adicionam. Não sei se esse termo é tão importante. Então, ok, você tem a divergência KL de duas funções de probabilidade e a energia livre. Agora, você vai ter o sistema de atualização dessa policy. Então, você tem a policy passada, essa aqui é a futura, né? Esse é o objetivo do algoritmo. E você está rodando essa policy K mais 1 vezes, né? Então, você vai rodando essa policy N vezes. E você tem a maximização, não a minimização, porque aqui é a minimização da divergência KL e aqui é a maximização quando você adiciona energia livre. São duas coisas diferentes, mas são dois passos aí. E aqui você tem a maximização dessa mesma relação, mesma coisa aqui de cima, e no fim você gera π de k de p. K é o número de vezes que você vai rodar esse algoritmo, e Q é a função de probabilidade para esse algoritmo funcionar, né? Então, no fim, pk mais 1 vai convergir para o retorno dela mesma. E você tem um algoritmo contínuo, um loop, né? Até que esse sistema resolva o problema de forma correta, né? Então, uma policy interativa para a sobrevivência do sistema, né? Aí você tem aqui partes desse algoritmo, né? Você tem inicialmente a função de maximização que eu já vi anteriormente. Você tem dados. Aqui eu tenho que voltar. Aquele tal é observáveis, ações e estados do futuro inicial, né? O tal. Então esse tal aqui, que é igual a observáveis, ações. Vamos fazer de novo isso aqui. Observáveis, estados e ações. Então, são é uma função de probabilidade. Dados observáveis, estados e ações do sistema,
eu tenho condicionado a elas uma policy que melhora essas próprias ações nesse contexto. Aí você tem o logaritmo das ações dentro do conjunto de tal em si, que é isso daqui, lembra que tal é isso daqui. É esse tal que eu tô vendo aqui, ó. E você tem essa distribuição de probabilidade do logaritmo entre os dois. Q e P. Q sendo tal, que é isso aqui, condicionada a P e Q, a policy de Q, e a função de probabilidade de tal P. São duas funções diferentes, tá? Tenha visto isso. No fim, você vai ter a divergência KL entre as duas distribuições, ou seja, P de Q. É a mesma coisa que a gente viu antes. Então, no caso da restrição em Q de tal de P de Q, condicionada a P de Q, tendo em vista que você já sabe tudo que eu já falei, então eu já vou falar sem ficar explicando tudo, repetindo, né? A minimização da divergência KL nesses espaços vai ter um senso variacional que não vai ser zero, né? Que é menos F, vai ser energia livre variacional. Se esse ambiente de processos markovianos assume P de Q como uma policy de Markov, né? Mas aqui é a policy e no fim você quer melhorar, né? Você quer melhorar esse negócio até ficar melhor. Em capaças, né? E aí você tem a Softmax Policy, né? Vai ser uma policy de função de ativação das ações condicionadas a estados, que vai ser a exponencial, uma exponencial, com uma função chamada psi, dos estados e ações, divididas por z. Em que esse psi, S de A, é uma função de energia e z é um termo de normalização. Aí agora você deve estar pensando, tem a ver uma função de energia aqui? Função de energia, cara, pra que você tem isso? Esse serve, por exemplo, é de energia livre e variável, né? Que nem tem tanta base assim científica, mas. Pra que você quer isso, cara? Não faz sentido. O que tem a ver energia com esse. Porque você tá fazendo um sistema que ele quer maximizar a sua homeostase. Relações termodinâmicas tem muito a ver com isso, cara. Então por isso essa função de energia, em que você quer maximizar a sua homeostase do agente, então vamos supor que a gente tem um sistema lá, o nível de pH, tem o nível de magnésio, de zinco, de fósforo, sei lá como é fósforo em linguagem química, não lembro. Nível de sódio, potássio. Todas essas coisas você pode fazer no sistema de agente virtual. De um NPC, por exemplo. Pode pôr essas coisas. Não é difícil. Ele tem que maximizar esses atributos comendo. Caçando. Matando outros monstros que também querem maximizar sua homeostase. Vai ter predadores, vai ter presas. Tem um ecossistema em que eles querem maximizar a sua homeostase, que nesse caso é dado como uma função de energia, que eles concordam que homeostase é energia. Funções metabólicas são energia. A comida dá energia pra você. Dada uma constante Z, talvez. Então, você concorda que então você tem uma função exponencial que você pode plotar num gráfico de exatamente essa relação energética do agente. Se as ações do sistema indicarem uma diminuição desses valores, tendo em vista a teoria metabólica, a Metabolic Theory lá, na ecologia, então você vai ter um sistema em que alguns agentes vão morrer e outros vão sobreviver. É o que é chamado de Struggle for Life, por Darwin, né? Eu não concordo com a teoria da evolução, mas eu concordo muito com o livro de Darwin na questão econômica animal, da ecológica, né? De você ter uma luta pela existência em que seres tentando maximizar sua função de valor, estilo teoria dos jogos. Então você tem uma maximização, um teorema minimax de Von Neumann. Uma função minimax de uma função f g de x, em que todos os agentes desse sistema econômico animal, ou até botânico, buscam maximizar a sua taxa de sobrevivência. Então o animal vai lá, o leão, ele luta com as hienas caçaram uma caça, elas estão comendo já, o leão chega e toma.
É uma relação de predador entre predadores. Eu tô falando isso não na minha cabeça, tá? Eu li artigos nesse tema que falam sobre isso. Tem vezes que leões roubam carcaças de hienas. Tem vezes que se a hiena tiver maior número, ela manda o leão pra fora, né? Mas o ponto é que você tem luta pela existência entre animais. E essa luta pela existência pode ser baseada em funções metabólicas, né? Tem experimentos que tentam ver as taxas metabólicas de animais para ver a probabilidade de sobrevivência deles num habitat. Então, se o lobo lá tá sem comer um monte de tempo, é óbvio que ele vai morrer. E você pode calcular isso pelo seu próprio exame de sangue do animal e tal. Relação ao algoritmo 1, né? Para fazer essa questão, você faz policies parametrizadas com parâmetros theta e aí você tem pi theta e pi phi, né? Policies diferentes. Aí você assume que theta é igual a phi, por isso esses dois são iguais aqui. Aí você tem que essa parte aqui vai ser igual à probabilidade de tal, que são ações observáveis e estados do sistema iniciais, né? Então, o sistema robótico de animal vai começar aqui. Aí você tem pi de theta. Então essa é a sua primeira policy, que vai ser igual a outra distribuição de probabilidade. Então isso aqui é uma distribuição de probabilidade. Tal dado peira. Lembrando que tal é observáveis, ações, estados iniciais. É com zero, mas deixa eu ver assim. Então isso aqui é P. Lembra a divergência KL? Tem que ter duas distribuições, né? Então qual que é a segunda? Q de tal é esse negócio aqui. Continuada PDF. Você viu que a policy mudou. São duas policies. E pelo método variacional da distribuição Q de φ, maximiza essa relação variacional, que vai ser menos F, né? Lembra que F é a energia livre. Essa teoria tá correta ou não, não sei. Aí você tem F de theta. E agora você vai ter, vou colocar aqui, né? Uma função de probabilidade que permite uma simulação mais termodinâmica desses animais virtuais, né? Essa é a questão. Pode ter certeza que termodinâmica e biologia são temas muito associados. Então aqui a primeira e a segunda. Vou fazer aqui. Então uma é de uma distribuição de probabilidade Q, dado π de φ, e a outra π de theta, né? Como a gente vê nessa parte aqui, se não deu pra entender pela minha letra, dá pra ver essa parte aqui. Então, duas funções de probabilidade, Q e P. Sempre usa essa imagem, tá? Eu odeio só usar álgebra, né? É sempre bom imagens também, geometria. Então, lembra essa imagem. Tem duas distribuições de probabilidade. É só isso, cara. Não é difícil. É só você entender essa questão e fica claro, né? E aí você tem essa função f de k, que é os passos desse algoritmo, né? Lembra que a gente tem π de φ e π de theta, com duas distribuições de probabilidade diferentes. Vamos supor que aqui seja P e aqui Q. E aí você tem a maximização, argmax, π, tendo em vista essa função, energia livre, uma questão termodinâmica aqui, de φ theta k. Então você quer maximizar essa função. Então você tem a maximização de φ, dada essa energia livre, e φ e theta. Aí no fim vai virar esse daqui. Então é f de k na prática, né? F de k. E no último espaço a gente tem funções. Aí você tem aquele teorema do Lesberg, né? F de x. X vai até infinito. Aí nas aulas que a gente viu anteriormente, a gente viu o teorema da convergência monotômica de Lesberg, né? É a mesma merda, cara. Você tem um aumento monotônico de variacional. Só que aqui é diferente, né? Porque ele usa energia livre. Então aqui é basicamente
diversas funções plotadas ao longo do tempo, teoricamente. Essa energia variacional condicionada à policy P de φ e P de θ. Condicionada não, né? É parte dessa função. Aí você tem, plotando essa relação, que vai ser a probabilidade. A soma, tal sendo novamente observáveis, estados e ações. Nem eu lembro mais. É isso mesmo. Não importa a ordem, não. E aí você vai ter probabilidade de tal, que a gente viu ali. Dado π de θ, que você quer calcular, né? Plotado K1 mais 1 vezes, né? Você tá rodando esse algoritmo várias vezes. E o logaritmo da probabilidade das ações ao longo do tempo condicionadas a tal. Aí você expande isso daqui, né? Pra uma soma logarítmica disso daqui. São 2, é uma soma logarítmica. E aí você tem, no fim, essa equação aqui pra demonstrar tudo isso daí. Pra resumir tudo isso daí, né? E esse j de t, né? Opa. Vai denotar uma função objetiva de reinforcement learning a respeito com recompensas. Então as recompensas vão ser dadas por recompensa ao longo do tempo, que vai ser o logaritmo da probabilidade a t mais 1. Que são as ações globais condicionadas aos estados. Pode ser até 1. E no fim você tem t é constante. E essa variação equivalente àquela função anterior, j de t, que é essa daqui, né? Que é plotada dessa forma, como anteriormente. E às vezes você tá rodando o algoritmo P de θ. E no fim você tem plota a função que você quer calcular a probabilidade. E no fim você calcula tudo de uma vez, né? Ó, agente θ. Em outras palavras, é a forma que essa função de probabilidade vai ser plotada, né? Então, é basicamente isso. Tem relação de recompensas. Tem relação de probabilidade. E você tá plotando isso usando a divergência KL, né? Você tá usando esse termo aqui. Por isso que você trabalha tanto com distribuições de probabilidade, né? Por que você usa a probabilidade? Probabilidade aplicada realmente para sobrevivência do seu personagem, né? Então esse algoritmo é um algoritmo para plotar distribuições de probabilidade para esse sistema aprender a maximizar a sua homeostase. Assim, entende isso? Você quer maximizar a sua homeostase. Se a gente quer comer, não quer tomar veneno, ele não quer morrer. É isso que ele quer sobreviver. É só isso, cara. Entender, essa é a aplicação de tudo isso, né? E aí você vai ter a solução desse problema de reinforcement learning para o problema da sobrevivência do algoritmo. Eu não vou repetir coisas que eu já falei, então nós podemos performar algoritmos interativos. Aí você tem o segundo algoritmo que a gente já viu. Enfim, a gente já viu tudo isso daqui já. Essa parte também a gente já viu. Basicamente você tem a execução do algoritmo explicada aqui. E aí vai falar a razão dessas questões, né? A razão é dupla. Primeiro, o problema de definição de recompensa é uma dor de cabeça. Então, como que a gente define a recompensa? Então, ok, eu vou dar mais 2 de recompensa. Não, perdão, mais 0,5 de recompensa pra gente quando ele comer. Ou quando o nível dele de tal substância tá baixo, ele tem que comer. O nível no geral metabólico dele indica fome, né? Então, por exemplo, ele tá com fome. Eu posso catalogar isso com dados dentro do sistema, né? Como níveis de magnésio, zinco, pH, coisas do tipo, né? Então, o que você quer, na verdade, é maximizar o seu personagem a conseguir sobreviver. Por exemplo, por que você come comida? Você sente fome, né? Mas por que você sente fome? Por que seu corpo precisa comer? Porque senão você morre, né? Você fica mal, você se sente mal, sua mente fica mal. Mas por que isso, cara? Porque seu corpo precisa de... Para o seu corpo funcionar, você precisa de energia. Você precisa de energia orgânica.
Você precisa de funções metabólicas que só acontecem se você tem energia. Você precisa de energia. O ser humano também maximiza a sua homeostase. Então, quando você sente fome e você come, você está maximizando a sua homeostase. Você come ainda mais coisas que tem mais rico em nutrientes, proteína, melhor ainda. Aí seu corpo vai fazer as funções de forma correta. É claro que se você comer demais, você vai armazenar coisas a mais, enfim. O grande ponto é que o agente de homeostático é fazer a mesma coisa, cara. Porque sistemas ecológicos são a mesma coisa, cara. Na luta pela existência, os animais eles se competem entre si pela presa, por exemplo. Pela mesma presa, às vezes. Então, em nosso agente de sobrevivência, a definição de função de recompensa fundamental é dada pelos sinais intrínsecos, né? O estado fisiológico, né? Você fala, mas o ser humano não é assim. Cara, claro que é. Eu não sei o meu nível de pH do meu corpo agora. Eu não sei a temperatura exata do meu corpo agora. Eu não medi. Eu não sei o quanto de magnésio eu tenho que fazer um exame de sangue pra isso. Mas se eu ver um exame de sangue, eu posso ver o que tá faltando no meu corpo em relação a minerais. Se eu ficar com um estado de inanição que eu não como e fazer um exame de sangue, o médico vai ver, ó, se tá faltando isso, isso e isso. Então ele vai fazer uma tabela, ó, tá faltando essas coisas aqui, você tem que comer certos alimentos. Ou tomar um soro pra você. Para as suas operações fisiológicas básicas, da forma que Deus criou, seriam operadas normalmente. Então o foco é esse. Tem que fazer um sistema que maximize a sua homeostase. Então a intuição da probabilidade de sobrevivência é muito mais clara que a de uma função de recompensa. O problema é saber qual recompensa, como você dá as recompensas, né? Como o sistema vai calcular as recompensas necessárias para ele maximizar a sua homeostase, né? Então você fala, comer é bom, então eu ponho para comer, por exemplo, 0,5, para não comer, ficar sem comer menos 0,5. Mas como que você define isso? Como a gente pode aprender sozinho a isso, né? Em EGI a gente não quer nós mesmos escolhermos a tabela Q, né? A gente quer, na verdade, que o próprio agente de IA escolha a tabela Q. Essa é a visão em EGI na prática, né? Então esse é o foco na prática. Vai falar que, né, em segundo lugar, a sobrevivência é um problema fundamental, não apenas para o nosso agente, né? Mas para todos os agentes biológicos, né? Então, própria teoria metabólica, né? Metabolomic Theory. É associada a isso. Que em sistemas ecológicos, a probabilidade de sobrevivência dos agentes pode ser categorizada pela sua homeostase. Tem experimentos com isso que tem como analisar continuamente. Eles colocam tipo um dispositivo que consegue analisar os estados fisiológicos do animal ao longo do tempo. Eles conseguem, numa população, estudarem a probabilidade de sobrevivência e como funcionam as funções de sobrevivência, né? Dentro do contexto etológico do comportamento do animal. Então, embora nosso agente de sobrevivência seja bastante limitado em termos de resolução de problemas, nossa direção é consistente com a dos agentes biológicos, né? Ou seja, você quer que o sistema aprenda a maximizar sua homeostase. Esse é o predicado, né? Aí você tem, por exemplo, vamos supor que a gente defina o nível de bateria ou de energia do agente e de 0 até 100. Vamos supor que ela decresce 1% cada tempo, né? Então, a nossa fome, por exemplo, ao longo do tempo vai aumentando, né? Quanto mais você fica sem comer, mais a sua fome aumenta. O estado de estar cheio, o estado de estar vazio. Com fome mesmo. Porque o seu estômago, ele ronca, ele avisa o seu cérebro, ó. Eu tô com fome, cara. Preciso comer. Vai logo. Come. E aí, você tem a função de probabilidade. Tem as recompensas, por exemplo, mais 5 caso o sistema coma. E aí, aqui ele não define espaço de recompensa de 0 até 1, tá? Por isso que tá mais 5. Então seria 0,5. Aí você tem a probabilidade dessa. Ou eu anotar aqui, vai. Conjunto global de ações ao longo do tempo. Esse é igual a 1, condicionado ao sistema comer ao longo do tempo. Então ele se recarregar. Vai ser a função comer, eat, e, t, e, ct. Em que ET é o nível de bateria ao longo do tempo. E que CT tá dentro de 0 e 1. E é uma flag quando a gente come o objeto B. Ou não. Ou não, né? No caso, se a gente come, vamos supor. Nesse contexto de C, né? C tá aqui. Uma maçã, uma banana. Então tem, talvez,
Para diferentes animais, diferentes agentes, né? Coisas que maximizam mais sua homeostase, né? Então o leão ele tem que ver se vai caçar um animal maior e ter mais comida já na hora ali, mas vai ser mais difícil. Cara, animais esses calculam isso, cara. Em questões probabilísticas, cara. O animal não é burro, cara. Ele vê, por exemplo, que caçar uma manada de é, propriamente, por exemplo, elefantes, né? Você vai pegar o filhote, né, cara? Não vai pegar o gigante lá que vai te dar um couro. Então, normalmente, se você ver qualquer documentário de caça animal, né? No National Geographic ou qualquer coisa do tipo, você vai ver que normalmente os predadores eles focam nas presas mais fracas porque é mais fácil. É óbvio que ele gostaria de comer o animal maior possível sempre, né? Se o grupo de leões pudesse caçar, que normalmente é leões que caça, né? Um, um mamute enorme sempre, cara, seria muito bom, mas normalmente pega o mais fraco por questões de facilidade, né? Por questões de facilidade. Aí você tem essa função de probabilidade dele comer, dada pela exponencial, que a gente já viu anteriormente. De ele comer ao longo do tempo, menos o nível de bateria atual. Que pode ser 60, vai até 100, dividido por 1000. Cara, isso daqui é muito aplicável a MMO, cara. Eu fico triste com os... Não triste, né? Eu fico triste que não existe um MMO no momento que aplica essas coisas, cara. Que tem agentes mais dinâmicos, né? Porque é muito chato você ir num MMORPG e o bichinho tá lá parado lá, que nem um idiota andando. Eu acho que é muito... É diferente, por exemplo, de um Red Dead, né? Que os animais migram. Que ele tem um comportamento mais complexo. Ou jogos como aquele de caça que eu mostrei no Inteligente nos Games, que é focado em caça de animais, que eles migram, que eles têm um comportamento mais avançados. E não é difícil você fazer isso, cara. Questão de design. Você querer fazer coisas diferentes, né? Criar animais pra NPCs de jogos, né? Aí você tem a observação, as observáveis definidas de outra forma aqui. Aí você tem a posição da gente, a posição do objeto B, que seria comida. Então os observáveis seriam, por exemplo, isso aqui é a posição da gente. Aqui poderia ser de uma comida. Aqui de outra comida. Opa. Esse B ficou horrível. O C é o tipo de comida que ele come. E E é o tanto de que ele comeu. Então é um tuple. Que define as observáveis. Então aqui é o campo de observáveis dentro do grupo global de observáveis. E E futuro é o seu nível de bateria esperado, né? Você quer esperar que seu nível de bateria não seja muito ruim. É que nem se você ficar sem comer, né? Se ficar sem bateria, entre aspas, né? Nesse experimento, nós descretamos essa bateria de 0 até 100 em regiões distintas, aí usa o processo marcoviano. E no caso, a gente tem que evitar venenos, coisas que são venenosas para ele, e regular seu nível de energia comendo coisas que são boas para ele, né? Então você tem o cálculo de energia aqui, em certos episódios do agente. Comida foi ingerida em episódios. Normalmente o ambiente é 2D, tá? Que eles colocam. Então tem um jogo 2D, tem os agentes, tem a população sendo gerada, tem os agentes que conseguem sobreviver, outros morrem. Você pode até aplicar algoritmos genéticos aqui, tá? Aí você tem a função de recompensa, o logaritmo da exponencial de ele comer uma fruta, por exemplo, verde ou azul. Aí você tem a relação entre esses dois, de nutrientes, né? Então, obviamente, os animais vão querer comer sempre a comida que mais maximiza a sua homeostase. É por isso que eles vão comer a comida. Normalmente, a dieta de animais é bem específica da forma que Deus criou, né? Do ponto de vista genético comportamental. Então, você vai tentar dar uma fruta pra uma leoa, ela não vai querer, cara. Eu já vi vídeos disso, não vai querer, cara. Ela não come isso. Não é próprio dela, não vai maximizar a sua homeostase. Tá? Se a leoa não comer, o tigre não comer carne, ele morre. Então é isso. Até a estrutura dentária dele, feita por Deus, é focada nisso, enfim. Aí você tem a probabilidade de sobrevivência temporal desse sistema, né? Aí começa com K igual a 0,05, né? Lembrando que você tem aquela função p de data, p de f.
E aí você tem os episódios rodando esse algoritmo, enfim. Aí você tem a probabilidade de sucesso ao longo desse programa. Nesse experimento, construímos um agente de reinforcement learning, usando Key-Learning, né? Recompensas, usando a tabela Q. Com aproximação de função, utilizando um perceptron de 3 camadas, uma IA, né? Uma rede neural. Com 2 milhões de unidades ocultas, na rede profunda, né? E função de ativação ReLU, que é muito usado. E basicamente é isso, né? Você tem os observáveis. Você tem o conjunto total de observáveis. E você tem características dessas observáveis, né? Por exemplo, aqui é uma parede. Aqui é a comida maçã, por exemplo, vermelha. Aqui é a comida azul. Enfim, você tem as observáveis que são catalogadas aqui ao longo do tempo. ST representa os nutrientes, o nível de nutrientes ao longo do tempo. Então, os estados dos sistemas não são somente agora. Nesse contexto, os estados dos sistemas não são os frames por segundo, tá? Então, esses estados são literalmente nutrientes. Não são mais necessariamente pixels na tela, como a gente normalmente vê nos algoritmos anteriores, né? Isso aqui você tem que guardar, que é muito importante. São os nutrientes em si. Então você tem os inputs relacionados a esses nutrientes que a gente vê aqui, ou obstáculos para esses nutrientes e tal, em relações de números racionais. E basicamente é isso. Você tem o ambiente do jogo na prática, né? É um ambiente 2D. 3D, na verdade. E aí você tem os agentes, tem as comidas ao redor, você tem competição por recursos, que os recursos são escassos, tá? Então, um sistema de resource constraint. Então, os recursos são escassos, esses agentes têm que lutar pelos recursos escassos. Isso daqui é importante, porque na teoria de informação da ecologia, esses recursos escassos criam os níveis de população em cada animal. E essas populações se autorregulam, né? Eu não acredito em equilíbrios econômicos na economia da vida real, né? Ser humano. Mas na economia animal eu acredito em funções de equilíbrio. De equilíbrio entre população, quantidade de recursos, luta pela existência de predadores e presas, enfim. No entanto, embora a nossa configuração de recompensas seja fundamental para a nossa sobrevivência, ela não pode ser a melhor recompensa, em termos de eficiência de aprendizagem, né? Então o sistema é difícil você escolher recompensas nesse contexto, né? Sabe-se que existem configurações de recompensa que têm a mesma política ótima, mas a gente tem velocidade de aprendizagem diferentes, né? Então, é um dos problemas desse sistema. Portanto, para acelerar o aprendizado e obter um agente robótico que se adapte ao ambiente dinâmico, e é um ponto importante, né? Um ambiente que seja desconhecido, né? Novo, em seu tempo de vida, né? O problema é sobrevivência. Da sobrevivência deve ser examinado em termos de como equipar, né? Como equipar um agente com conhecimento prévio, né? Conhecimento prévio. Isso aqui tem muito a ver também com psicologia, né, cara? Animal também. Em genética comportamental, a gente tem relações inatas em cada espécie. Cada espécie ele tem uma relação inata de volição, motivação e intenção e também de... Tá fugindo o termo. De instinto. Que é inato. Parte é aprendida assim. Tem, por exemplo, cantos de pássaros que são só aprendidos. Se o pássaro, a certo momento da sua vida, aprende com outros pássaros. Tem pássaros que é assim. É muito interessante o estudo de psicologia de pássaros associados a essa relação de aprendizado do canto, né? Alguns não precisam disso, alguns aprendem em qualquer momento, mas outros não. Outros seres ficam isolados por um tempo e não aprendem depois. Então tem um tempo ali de aprendizado que é importante. Pro ser humano também, cara. Se você deixar uma criança isolada desde o seu nascimento, colocando comida pela porta, sem ela ouvir nada, numa sala fechada, infelizmente, um maluco já fez isso no passado e foi capa de jornal e tal. Ela não vai aprender linguagem, ela vai ter muita dificuldade em socializar, em aprender as coisas, porque de fato a pessoa precisa de estímulos. Porém, esses estímulos, eles existem no contexto não construtivista, né? Em que os estímulos são construídos pelo ambiente. Eles são construídos em parte pelo ambiente, mas também e principalmente pela relação inata de aprendizado, né? Então o ser humano já vem com uma relação inata, como Deus criou, de aprender, capacidade de aprender, como diz Aristóteles e Tomás de Aquino. Não sei o termo, isso é potencialidade, eu acho.
Então, o ser humano já nasce com a potencialidade de aprender. Essa é a versão filosófica, né? A versão neurocientífica é que ele já tem, de forma inata, neurocientificamente, neurologicamente, a capacidade de aprender. Que no geral é igual para cada pessoa. Incluindo uma função de recompensa dinâmica de transição de estado, né? Então, você precisa de uma função de transição melhor e uma função de minimização dos estados passados melhor. Então esse é o foco. É isso, essa aula foi bem mais branda que as anteriores, porque eu acho que a última foi a pior. A última e a 5 foi a que eu mais penei pra dar. Por tempo também, né? 3 horas, 4 de aula, vai ficar difícil. Essa aqui não sei quanto deu, né? Mas, cara, eu acho esse tema muito importante, porque tem 2 temas aqui que eu gosto, né? Psicologia animal, que eu quero estudar muito mais. E se tem livros de etologia focados nisso, eu recomendo muito, cara. Psicologia humana é legal, cara. Então quem estuda psicologia, legal, cara. Estuda só psicologia lá, mas eu recomendo muito psicologia animal porque é muito mais amplo, cara. Tem muito mais variedades de coisa pra você estudar. Muito mais, cara. Cara, tem milhares e milhares e milhares de espécies, cara. Pra você. Tipo, em psicologia humana você pode avançar em muitas coisas, mas psicologia animal, cara, é tipo. É outro reino, cara. É tipo você. É tipo você jogar Minecraft, depois você jogar um jogo difícil, sei lá. A pessoa só joga Minecraft e aí depois ela entra pra jogar Dark Souls ou Sekiro do nada. É outro mundo, cara. É outro universo. Psicologia animal é muito mais amplo, cara. Às vezes tem pesquisadores que eu já vi que focam em apenas uma espécie. E dentro dessa espécie já é amplo o suficiente para pesquisar pra vida toda, praticamente. Uma espécie de peixes, ou grupo de peixes que tem características específicas. Sonares de morcegos, enfim, relações desse tipo, né? É algo muito complexo, cara. E psicologia animal é muito aplicado pra isso, né? Você tem aqui, por exemplo, esse robô do MIT, tem basicamente um quadrúpede, né? É baseado em animais, movimento de animais. E você pode usar movimento de animais com imitation learning pra você tentar aprender com os movimentos de animais. É, aprender como imitar esse animal, né? Tentar clonar esse comportamento. Então, eu creio que o ponto é, tem como você criar uma inteligência artificial geral no nível animal? Então, em vez de simular um ser humano, você simular um gato, por exemplo, um cachorro. Eu acho que não, no momento, mas eu creio que no geral você consegue fazer uma consciência teatral em que o sistema parece que se comporta como um gato de verdade, ou um rato de verdade. E fazer isso já é muito difícil, mais do que parece, né? Então é isso. Até o próximo episódio.